Amém? Mateus 27, todo mundo achou? Nós vamos ler, tá bom? Apenas a primeira parte do verso de número 51. Mateus, capítulo de número 27, verso 51, só a primeira parte, que diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Vamos orar? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos que Teu Espírito ministre a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco, de uma forma clara, que possamos compreender, Senhor, a verdade descrita neste verso que acabamos de ler. Ó Senhor, que o Senhor possa levar cada mente presente aqui em Tua direção e fazer-nos, ó Deus, sermos instruídos pelo Teu Espírito, por Tua palavra. Senhor, faz a Tua obra na noite deste dia. E quanto a mim, Deus, concede-me a graça, Senhor, da sabedoria do alto. Pois eu sei, Senhor, que as minhas palavras não podem realizar coisa alguma se não vier, Senhor, ungidas por Ti. Por isso, ó Deus, eu rogo a Tua bênção sobre nós e que neste momento o Senhor possa tirar toda a dispersão, que possamos estar, ó Deus, concentrados em Ti, na palavra do Senhor. Fale, Senhor, que o Teu povo ouve. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? O verso que nós acabamos de ler faz parte, tá bom, da crucificação de Jesus Cristo. Faz parte da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E o que estava acontecendo era o seguinte: o Senhor Jesus já tinha se reunido com seus discípulos, ele fez aquele gesto de lavar os pés deles, o gesto de humildade, ensinou isso a gente também. Depois ele instituiu a Páscoa do Senhor, comeu o pão e tomou também o cálice da sua morte, o sangue da nova e eterna aliança, que assim ele disse. Depois ele passou a dar algumas instruções. Ele disse que ia partir, mas que ia voltar. E ele disse que ia preparar um lugar para os seus discípulos, para que onde eles estivessem, eles também estivessem com ele. E aí ele prometeu que voltaria para levar eles junto com eles. Eles ficaram meio perturbados, fizeram algumas perguntas, principalmente Tomé e também Filipe, para mostrar o Pai. E ele disse: há tanto tempo eu estou convosco e não tendes visto o Pai? E depois ele continua o seu discurso, e ele entra no capítulo 15, aí ele fala da questão de ser a videira e nós os ramos, e a gente tem que dar fruto. E aí ele fala do Consolador, também no capítulo 14 e no capítulo 16, que ele vai ser deixado conosco para testificar das verdades do Senhor e fará lembrar todas as palavras do Senhor. Ele diz isso. Depois disso, tá bom, Jesus, ele faz uma intercessão, faz a oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele ora por aqueles que Deus deu a ele e ora também por aqueles que viriam a crer nele, que no caso somos nós. Depois Jesus ora, convida os seus discípulos, diz que a alma dele está angustiada e se retira para o Monte das Oliveiras para orar. Quando ele está lá orando, a sua alma é tomada de angústia, porque ele tinha que beber um cálice. O cálice que Jesus tinha que beber era a ira de Deus pelos nossos pecados. E por isso ele estava tão angustiado e ele orava tão intensamente que o seu suor era como gotas de sangue. Para você ver o tamanho da angústia que Jesus passou antes mesmo de provar da ira de Deus. E ele orou 3 vezes pedindo a Deus que, se possível fosse, o Senhor afastasse dele aquele cálice, mas que ele não fizesse segundo a vontade dele, mas sim a de Deus. E Deus então concedeu aquilo que Jesus realmente veio fazer. Ele veio morrer para nos salvar da morte eterna. E aí então, depois que isso se sucede, os seus discípulos veio adormecido lá, vem Judas com uma multidão de soldados e beija Jesus para dizer aos soldados quem era Jesus. E Jesus fala com ele: amigo, é com um beijo que tu
trai o Filho do Homem. E então Jesus é preso. Mas antes de ser preso, ele demonstrou um pouco da sua divindade. Porque quando Jesus perguntou a eles: a quem procurais? Eles disseram: a Jesus. Quando Jesus disse: eu sou, todo mundo caiu por terra, por causa do grande nome do Senhor. Entende? Mas Cristo, ele se reservou novamente e perguntou de novo: a quem procurais? Eles disseram: a Jesus. Sou eu. Deixem os discípulos ir, deixem eles ir, levem a mim. E Jesus então foi preso. E aí Jesus foi levado a Pôncio Pilatos. E aconteceu todo aquele tremendo, aquele julgamento falso. Jesus foi agredido, foi surrado, foi cuspido. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Também lhe surraram com 39 chicotadas. E ele ficou todo moído pelas nossas transgressões. E aí puseram um manto sobre ele também, ainda ensanguentado, e zombavam dele os soldados e tudo mais. Depois ele foi realmente condenado à crucificação, e aí ele carregou o seu madeiro pela via dolorosa, pelas ruas de Jerusalém, até chegar ao Monte da Caveira, o Calvário, aonde ele seria pregado numa cruz. E então, como ele não suportou carregar o seu madeiro, caindo algumas vezes, eles chamaram um homem chamado Simão Sirineu para que pudesse ajudar Jesus a carregar a cruz. E assim ele o fez. E Jesus chegou a esse monte, foi pregado na cruz, e quando ele foi pregado na cruz, ele deu 7 brados, os 7 brados que Arthur W. Pink manifesta muito bem, expressa o significado de cada um, e eu aconselho que depois vocês procurem ler como é grandioso cada palavra que Jesus diz. E o primeiro brado de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um homem prestes a morrer, do jeito que estava para morrer, sendo surrado pelos seus agressores, ainda é capaz de interceder por eles junto a Deus. Somente Jesus é essa. Não existe outro que faça como o nosso Jesus fez. Não existe. Depois Jesus foi dizendo outras coisas, e depois que ele entregou o seu espírito e disse: está consumado, veio então a falecer. Quando Jesus morreu, algumas coisas aconteceram, e a coisa mais tremenda que aconteceu foi justamente lá no templo de Deus, que tinha um véu grandioso, pesado, forte, rasgou-se de alto a baixo. Como entendemos isso? Por que isso está nas Sagradas Escrituras? Bem, o que o véu representava, o que o véu tipificava, o que o véu transmitia para nós? Bem, todos nós sabemos que devido ao pecado de Adão, todos os seres humanos agora são pecadores. E por causa disso, eles estão separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Mesmo assim, Deus tenta várias vezes, por meio da sua misericórdia e graça, reconciliar-se com o homem. Mas o homem, contaminado pelo pecado, ele é mau em si mesmo, e ele deseja se apartar de Deus. Todavia, Deus, por sua graça e sua misericórdia, chama um homem, manda ele sair da sua terra, e diz a ele que vai dar a ele uma grande descendência, que é Abraão. E por meio de Abraão, Deus institui uma nação, que é a nação de Israel. Quando essa nação tivesse um pouco estabelecida através dos filhos de Jacó, eles seriam levados ao Egito e ficariam cativos, presos. Durante 430 anos, eles serviram ao Egito. E aí Deus resolve libertá-los e envia Moisés para libertá-los. Quando Deus envia Moisés, aí aquela batalha contra Faraó, contra os deuses do Egito, vem as 10 pragas, e a última praga é a morte do primogênito. Deus liberta aquele povo, leva aquele povo em rumo à terra prometida, e quando ele vai caminhando pelo deserto, ele dá algumas instruções, e ele diz para criar para ele um tabernáculo. Esse tabernáculo seria o local onde Deus habitaria para manter comunhão com o seu povo. E aí então Deus institui o tabernáculo na seguinte estrutura: Deus manda fazer umas tendas, e ele faz um negócio tão bonito que ele manda pegar o material de primeira, madeira de acácia, ciprestes e outros também, e ali ele envolve tudo em ouro e prata, e fica uma coisa fenomenal. E a estrutura desse tabernáculo é semelhante a uma cruz.
Ele era uma grande tenda no meio das 12 tribos de Israel, ficavam 3 de cada lado desse tabernáculo, o tabernáculo no centro, todas as tendas viradas para o tabernáculo para adorar a Deus, e aí então, dentro dessa tenda, aumenta só um pouquinho, dentro dessa tenda, tá bom? Deus colocou algumas divisões. Deus tem o muro, que é feito também de tecido. Dentro do muro tem um pátio. Nesse pátio tem o altar do holocausto, aonde Deus ordena que seja sacrificado animais, para que o sangue desses animais perdoe o pecado do povo, e aí então o povo mantenha comunhão com Deus. Quando Deus comissionou Arão e seus sacerdotes para ministrar isso, somente os sacerdotes poderiam pegar o sangue daquele cordeiro, daquela ovelha, daquele bode, levar para dentro do lugar santo, e ali ele aspergiam nos pés do altar de incenso, e uma vez por ano, apenas uma vez por ano, ele teria que entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde estava a Arca da Aliança, com as tábuas de Moisés, a vara de Arão e o maná. Estava lá dentro e simbolizava a presença de Deus. Ninguém poderia entrar ali, porque seria fulminado. Então, somente uma vez por ano. E para fazer a separação do lugar santo para o lugar santíssimo, havia um véu. Esse véu era que separava todo o mundo de Deus. Era a simbolização de que nós, como pecadores, não tínhamos acesso a Deus, não mantínhamos comunhão com Deus. Nós, de forma alguma, podemos estar na presença de Deus, de forma alguma. Então, o que foi que Deus fez a partir do momento que Ele instituiu isso? Ele instituiu isso para que no futuro nós pudéssemos olhar para Jesus e ver a obra de Jesus, o que Jesus fez por mim e por você. Então, se o povo quisesse ter comunhão com Deus, o que é que eles fariam? Se fosse para agradecer a Deus, havia a oferta pacífica e a oferta de manjares, que ele pegava um boi, um carneiro, refa de farinha, trigo, o que fosse, e iria apresentar ao Senhor. Então ele chegava no tabernáculo, entrava no pátio externo, falava com os sacerdotes, havia os sacerdotes e havia o sumo sacerdote. Os sacerdotes, que eram da tribo de Levi, recebiam aquilo, oravam por aquelas pessoas e apresentavam ao Senhor. Dali, essas pessoas iam embora, voltavam novamente para as suas casas. Se fosse uma oferta pelo pecado, porque alguém transgrediu e teria que se reconciliar com Deus, então ele levava um cordeiro. Se fosse rico, levava um boi. Se fosse pobre, levava uma pombinha, rolinha, tá bom? Por isso que Jesus é pobre, porque Jesus, quando foi apresentado, levou rolinha, tá? E aí então chegavam com a oferta, apresentavam o sacerdote punha as mãos, e aí transferia, era como se fosse uma transferência, orava na cabeça do animal, para que Deus perdoasse o pecado daquele indivíduo. Porque a alma que pecar, essa morrerá. No entanto, Deus proveu uma substituição através desses sacrifícios. E aí então o sacerdote pegava o animal, sacrificava o animal, pegava o sangue do animal e ia aspergir no altar do Senhor. E aí aquela pessoa era beneficiada, mas aquela pessoa, ela não poderia entrar nem no lugar santíssimo, onde tinha a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso, nem nos santos dos santos, aonde Deus estava presente através da Arca da Aliança. Não havia possibilidade alguma. Agora vem Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus vem em sua missão redentora, salvar os pecadores que se haviam perdido, e vem anular ou tirar tudo isso que foi instituído por Deus, para que a partir de então todo aquele que nele crê possa ter acesso a Deus.
que a gente possa ter acesso a Deus. E isso que eu falei também foi transmitido posteriormente para os templos que foram construídos. O templo de Salomão, o maior templo, suntuoso. Se vocês lerem a descrição de como ele foi feito, vocês imaginarem como ele foi feito, e até buscarem na internet um design dele, vocês verem como era suntuoso o templo do Senhor. É por isso que o Edir, olhando para a suntuosidade daquele templo, resolveu fazer algo semelhante. Bem semelhante. E assim, atrai as pessoas para ver aquela obra monumental. Era um templo revestido de ouro, ouro mesmo, todo com os designs bonitos para impressionar todo mundo que chegasse. Por isso também, depois, o próprio Deus resolveu destruí-lo. Porque parece que o templo estava sendo maior do que o próprio Deus do templo. E Deus não admite isso. E o próprio Cristo, depois que o templo foi destruído, várias vezes Jerusalém foi destruída e saqueada, levantaram-se um templo menor, como o profeta Ageu realmente diz, tá bom? Não é esse comparado a nada com a glória daquele, porque era suntuoso demais, demais mesmo, que assim deixava todo mundo estarrecido, de belo, bonito, da beleza que era o templo do Senhor, e que quando Salomão orou, Deus esteve presente naquele lugar, encheu aquele lugar de glória, e todo mundo caiu com o rosto em terra, vendo a presença de Deus dentro da sua casa. Isso também nos faz pensar o seguinte: no mundo inteiro só havia um lugar da habitação de Deus, que era o templo de Jerusalém. Então, se as pessoas estivessem distantes daquele lugar, tá bom? Eles não tinham condições de ir à casa de Deus para adorar a Deus. O que eles podiam fazer era apenas se virar para o lado da casa, estender as suas mãos e apresentar a sua oração e sua gratidão a Deus. Mas não tinham isso que nós temos hoje, nos reunir aqui na casa do Senhor para adorar a Deus. Eles tinham que viver dessa maneira. E nós sabemos que existem lugares distantes. Você já imaginou se na cidade de Campina Grande só tivesse um templo para todos os crentes cultuarem a Deus? Como seria difícil isso? Então o próprio Jesus Cristo, através da sua obra, ele removeu isso. No diálogo com a mulher samaritana, no capítulo 4, ele diz isso: que nem em Jerusalém e nem em Gerazim, lá em Samaria, vai ser o lugar da adoração do Senhor. Mas aqueles que vão adorar em espírito e em verdade, esses que Deus procura, então esses aí vão saber onde vão adorar ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas removendo essa figura do templo, agora vem Jesus, e ele vem cumprir a ordem do Pai, e ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dá a sua vida para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Jesus Cristo, quando ele é crucificado naquela cruz, e que ele vem consumir toda a obra da salvação, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você já imaginou o que aconteceu nesse exato momento da morte de Jesus Cristo na cruz? E que esse véu rasgou-se? Ninguém poderia rasgar esse véu, irmãos, de tão grosso que ele era. O material era resistente, pesado, teria que ser colocado em colunas de ferro para poder sustentar ele. Mas a Bíblia diz que Deus rasgou esse véu de alto a baixo, porque a obra veio dele. Mas o que fez com que Deus rasgasse esse véu? Foi porque ele aceitou o sacrifício do seu filho. Oh, aleluia. Dentre tantos milhares de sacrifícios que foram oferecidos a Deus, de muitos bois, com quarta-feira até preguei e errei o número de bois, eu disse que era 20 mil, mas na verdade era muito mais. De tantos milhares e milhares e trilhares de animais oferecidos diante do Senhor, nenhum deles, como diz a carta aos Hebreus, o sangue de nenhum animal é capaz de purificar a consciência do ser humano. E houveram
sacrifícios a Deus. Foram apresentados tantos bois, tantos carneiros, tantos bodes, tantas rolinhas e outras coisas mais oferecidas ao Senhor. E nenhum deles puderam fazer o efeito que a morte do Cordeiro de Deus chamado Jesus Cristo fez. Nenhum teve a condição de tirar o véu, de rasgar o véu, de fazer aquele véu desaparecer. Somente o Filho de Deus, aleluia, somente Jesus Cristo. Então ele recebeu aquele sacrifício satisfez a justiça de Cristo, aliás, a justiça de Deus. Aquele sacrifício realmente pagou pelos pecados do mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue do justo, aleluia, Jesus Cristo, o sangue dele, que Pedro diz que é precioso, o sangue dele que foi aspergido no altar celestial, purifica todos os nossos pecados. Então, neste momento em que isso acontece, Deus dos céus acolhe, recebe como aroma suave o sacrifício de Jesus pelos pecados da humanidade, daqueles que professam e creem no seu santo nome. E aí então, imediatamente, a apresentação do Cordeiro Pascal, do Cordeiro Imaculado, imediatamente é retirado todo impedimento da comunhão nossa com Deus. Eu agora não preciso mais de um sacerdote ou de um sumo sacerdote humano para chegar a Deus. O meu Jesus providenciou um novo caminho, um caminho pelo sangue dele, aonde eu posso entrar na presença de Deus e ter comunhão com o meu Deus. Eu não preciso mais chegar diante de quem quer que seja para que ele venha intervir por mim, para que Deus me salve. Eu posso ir direto a Deus, porque Cristo Jesus, ele, o mediador entre Deus e os homens, o único mediador entre Deus e os homens, inaugurou um caminho, e agora eu posso. Eu posso cruzar a barreira do véu, porque o véu não está mais lá. O véu não está mais lá. E aplicando para as nossas vidas, isso significa que eu não preciso estar correndo atrás de profetas para que Deus fale comigo, porque o caminho está aberto. Eu, por meio da fé, posso ir lá. Eu posso ter comunhão com meu Deus. Eu posso ir consultá-lo, falar com ele face a face. Eu posso ir falar com ele face a face, e eu não preciso de ninguém para dizer faça assim para ele me ouvir. Ele mesmo me ouve, ele fala comigo, ele me aconselha, ele ouve o meu clamor e a minha oração. Bendito seja o nome de Jesus, porque o véu foi rasgado. Então não caia na onda de 7 passos para a interrupção, não caia na onda de 10 passos para o poder do Espírito, não caia na onda de qualquer destas filosofias criadas pelo ser humano, porque nós não precisamos mais de ninguém. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui porque, segundo a palavra de Deus, o próprio Jesus, depois que subiu aos céus, concedeu alguns homens para serem apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. E ele diz que é para edificação do corpo de Cristo. Eu estou aqui apenas para edificar vocês. Mas não sou eu que levo vocês a Deus, é Jesus. Não sou eu que faço vocês sentir Deus, é Jesus. Não sou eu que faço com que a voz de Deus chegue para vocês, é Jesus. Tem somente Jesus. Então você, meu irmão, você pode entrar na presença de Deus onde e quando você quiser.
só precisa crer. Você crê nisso? Então, se você crê nisso, mude sua vida. Você não precisa mais estar correndo de um lugar para outro para Deus falar com você. Você precisa ir além do véu. Somente. E esse templo, como ele mesmo diz, ele não habita em templo com mãos humanas. O Senhor diz, o próprio Davi diz no Salmo 51, Senhor, tu não se compraste de sacrifícios de holocausto, senão eu daria ao Senhor. O que o Senhor realmente aceita e quer é ver coração contrito e quebrantado. E quando ele diz que quando alguém vai assim diante dele, ele está perto. Ele não resiste, ele ouve, ele fala, ele derrama sua graça, sua unção, ele renova, ele dá força, ele alimenta, ele traz esperança, ele fala com o seu povo. Mas é preciso crer nisso. É preciso apropriar-se disso pela fé. Entende? Porque o véu se rasgou. Agora eu posso ir ao lugar santíssimo. E o autor de Hebreus diz que nós precisamos ter ousadia para isso. Nós precisamos crer fielmente, confiar nisso. E ir ao trono da graça para acharmos misericórdia e graça em tempo oportuno. Sabe como você faz? Faz como Jesus diz. Vai lá para o teu quarto. Fecha a porta, dobra os seus joelhos e ora. E o Pai que está em secreto vê. Vê porque não existe mais impedimento. Cristo já mediou essa nova aliança entre nós e Deus. Então Ele é capaz de dar força, de operar milagres, de transformar a tua vida. Ele ouve o teu clamor e a tua oração. Você peça por você, peça pelos outros. Peça para Deus lhe santificar, lhe consagrar, lhe inclinar para as coisas do Espírito. Diga, Deus, em nome de Jesus eu quero ser diferente. Porque Ele sonda-nos, Ele conhece a gente, irmãos. E não adianta nós mascararmos nada diante dEle. E agora que temos essa comunhão, essa possibilidade de comunhão por meio da obra de Cristo, aí sim é que Deus pode realmente tratar conosco. Amém. Ele trata conosco. Glória a Deus. Ademais das outras coisas que aconteceram quando esse véu se rasgou, porque isso também foi feito de forma imediata, então outras coisas também sucederam. E o que significa isso? Significa que a separação acabou. Se a separação acabou, acabou a inimizade. Então, Paulo conhece muito bem isso, e por isso em Romanos capítulo 8 ele diz, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá bom? A inimizade que nós tínhamos com Deus e Deus conosco por causa do pecado, agora acabou. Acabou por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Mas para aqueles que não creem, eles ainda estão debaixo da ira de Deus. Como diz Paulo, Romanos, vamos no primeiro capítulo, que a ira de Deus se manifesta dos céus se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porque não creem em Jesus, não seguem ao Senhor, não o professam como o verdadeiro Salvador. Então, se a inimizade foi removida, o que é que isso implica? Implica que agora eu tenho paz com Deus. Eita glória! Eu tenho paz com Deus. Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. Eu não dou como o mundo a dar. Essa paz de Cristo que excede todo entendimento, essa comunhão com Deus, essa remoção da inimizade, daquilo que separava, não, eu agora estou nele e ele em mim, louvado seja Deus. Eu estou ligado na videira verdadeira, eu bebo dele, eu como e alimento dele, e ele sacia a minha sede, a minha fome. E ele diz que quem faz isso nunca mais terá fome e sede. Olha esta paz que não dá para explicar. É viver essa paz, entende? É experimentar essa paz. É como são cantados em vários nossos hinos. Essa questão da paz, a paz que invade a minha alma, a paz que eu tenho com Deus, a paz que eu posso adentrar na presença do Ser Todo-Poderoso, Criador do universo.
precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa ser tomado por fé nisso, porque é real. Me lembrei agora do hino que os meninos cantaram na cantada. Tem paz, não é? Tenho paz, não posso entender, mas tenho paz. Não sei, nem sempre os 2 dias é sempre sol. Às vezes nuvens aparecem, né? Eu fico bem perturbado. Nem sempre Deus me ouve, mas mesmo assim eu entendo, e etc e tal. Mas eu creio e espero, e tenho esperança de que mesmo no deserto as coisas podem florescer. Por quê? Porque eu tenho Deus que transforma vales em mananciais. Entende? Eu tenho comunhão com Deus e nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nada. Entende? Além disso, quando isso aconteceu, implicando que realmente Deus aceitou a morte de Cristo, significa que agora aqueles que professam a Jesus Cristo são declarados justos. O véu se rasgou, e agora eu posso entrar na presença de Deus, mesmo eu ainda sendo como sou assim, mas crendo em Jesus e tendo a justiça de Jesus imputada a mim. Então Deus me ama como ama o Filho dele, não por mim, mas por ele, que deu a sua vida por mim. Aleluia, glória a Deus. Entende como é isso? Olha só que coisa maravilhosa. Eu, ruim, aquele ser humano do coração mau, que ainda tem pensamentos malignos ainda, que ainda desconfia, entende? Que ainda deveria assim consagrar a minha vida todinha a Deus, assim, sabe? Mas não tem dia que a gente aparece preguiçoso, não quer nem ler a palavra. Não tem dia que a gente assim reconheça que é com todo mundo, não é só comigo não, com vocês também. Quando é para orar também, às vezes a gente não quer nem orar direito, aí fica, ai meu Deus, mas não vai orar. Por quê? Por causa dessa natureza pecaminosa que há em nós. Mas todavia, o Senhor Deus, meu Pai, seu Pai, nos ama, não por nós, mas por Cristo, porque pela graça eu recebi os méritos dele, aleluia. Entendi, eu posso agora entrar na presença de Deus por isso, porque esse sacrifício dele foi tão perfeito, que inaugurou essa justificação, e todos aqueles que creem são justificados em Cristo. E aí então Cristo, Deus imputou a justiça de Cristo a nós, e aí eu sou tratado como justo diante de Deus, aleluia, glória a Deus. E Paulo fala isso em Efésios, que Jesus Cristo deu a sua vida para nos apresentar diante de Deus, irrepreensíveis e inculpáveis, irrepreensíveis, santos e inculpáveis. Mas você sabe, reconhece que falha, porque eu falho, e você também falha. Todavia Deus nos recebe, por quê? Por causa da obra de Jesus. Da obra de Jesus. Não é por você. E nenhum de você aqui, nem mim, nem você, nenhum de vocês pode dizer assim, não, eu só vou quando estiver pronto. Nunca vai estar pronto. Você só vai estar pronto depois, na glória. Vai estar pronto, vai estar perfeito, porque ele vai remover de você o mal. Mas enquanto isso, ninguém vai estar pronto. Ninguém espera que vai estar pronto para chegar diante de Deus. Ninguém. Não tem isso, porque nós somos pecadores por natureza. Mas se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele, Deus, vai imputar os méritos de Cristo a você. E aí então você vai ser tratado como filho, como Jesus é. E você vai ser amado por Deus como Jesus é amado por Deus. E o amor de Deus é verdadeiro, porque Ele não faz acepção, entende? Do jeito que Ele ama Cristo, Ele agora nos ama em Cristo, porque Cristo fez isso e o véu se rasgou e agora está feito. Aleluia, glória a Deus. Ele está feito, louvado seja o nome do Senhor. Por fim, a outra coisa graciosa que acontece é que eu fui resgatado, fui remido dos meus pecados.
Ele pagou tudo por mim. Isso quer dizer que não é necessário mais eu apresentar sacrifício nenhum. E por isso esse negócio de sacrificar animal ou qualquer outra coisa não é válido diante de Deus. Não tem validade alguma, porque o único sacrifício que foi aceito por Deus foi a morte do seu filho na cruz do Calvário. E Ele pagou por todos os meus pecados. Deixa eu mexer com você um pouquinho, conforme Deus manda mexer. Você lembra daquelas coisas do passado que você cometia? Aquelas coisas horrendas que você cometia? Você lembra das orgias? Você lembra das pornografias? Você lembra da prostituição? Você lembra da bebequice? Você lembra das mentiras? Você lembra dos abortos? Você lembra das coisas catastróficas e pecaminosas que você vivenciava? Você lembra dos roubos e das outras coisas que você cometia? Tudo isso foi perdoado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas só foi perdoado para aqueles que creem de fato, para aqueles que creem de verdade nesta obra redentora que Deus planejou. E aí eu quero fazer uma pergunta. Talvez você esteja aqui e ainda não é cristão ou não crê em Jesus com todo o seu coração, mas quem sabe Deus esta noite resolveu tocar no seu coração para que você creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador verdadeiramente. Como diz Timóteo em seu capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e o único mediador entre Deus e os homens, Jesus, o homem. Apenas Ele, mais ninguém. Mas aí você precisa crer para se apropriar disso, para ter comunhão com Deus, para ter o perdão dos seus pecados, para ter a verdadeira paz na sua alma, para que realmente você seja conhecido como alguém que vai herdar a vida eterna. Eu nem entrei nisso ainda. E dentre outras bênçãos espirituais que foram alcançadas por meio dessa obra, mas a melhor de todas é essa, é ter acesso a Deus, é ser amado por Deus, é ser tratado como filho por Deus. E você pode experimentar isso hoje, se você crê de fato e deseja confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Então, se você que está aqui deseja experimentar isso, que eu experimento, e muitos aqui experimentam, a hora é agora. Se você desejar confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Então, se há alguém aqui em nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão assim, eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, que crê no sacrifício de Cristo? Basta apenas você levantar a sua mão e eu vou orar por você, apenas isso. O restante é Deus que faz. Homem nenhum pode fazer coisa alguma nesta hora. Somente Deus pode fazer. Há alguém aqui que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Basta você levantar sua mão e eu oro por você. Se não há, bendito seja Deus. Mas para os quantos tantos já creram, aleluia, glória a Deus, eu gostaria de convidar vocês a exaltar a Deus. Vamos louvar o Senhor. Cristo é glória para cá, glória a Deus.